Olá, queridos amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Uma alegria estar com os irmãos, estar com os amigos, nesses momentos breves, mas preciosos que aqui estaremos, refletindo à luz da doutrina espírita. Nossa gratidão a esta casa bendita pela oportunidade e rogamos a espiritualidade de amor e de luz responsável por esta tarefa que nos possa estar inspirando e auxiliando ao longo das nossas reflexões. Muito bem, dito isso, convido os irmãos para nós refletirmos sobre duas questões bastante importantes na nossa caminhada. Quero iniciar a nossa conversa com o capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No item 28 também, está escrito assim: o homem facilmente esquece o bem para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos perdido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, gostaria de, em cima dessa verdade absoluta, porque nós sabemos, nós somos seres humanos, nós nos conhecemos e sabemos verdadeiramente que essa frase ela é muito compatível com o nosso comportamento. Normalmente nós temos olhos de ver, especialmente aquelas coisas que são negativas em nossas vidas. Nós temos infelizmente, essa tendência a não buscarmos observar o que há de bom, a não desenvolvermos em nós o sentimento da gratidão. Nós estamos, neste momento, vivenciando um processo de transição, de mudança, de transformação, porque estamos encerrando um ano, começando o outro, ainda estamos lá nos primeiros dias, do 2022. Então, vamos lançar essa pergunta. O que nós estamos fazendo com relação a observarmos o ano passado? Qual foi o nosso comportamento ao longo do ano? De que forma nós nos comportamos diante de todas as situações que chegaram à nossa vida ao longo do 2022 ou do 2020? Nós, em algum momento, nós paramos para refletir a respeito de todas as situações que nos ocorreram, ou pelo menos algumas delas, e diante dessas reflexões, se realmente as fizemos, nós observamos as coisas boas que aconteceram, apesar de que estamos vivendo momentos bastante difíceis, não é verdade? Nos 2 últimos anos, a situação da humanidade como um todo está verdadeiramente desafiadora. Não tem sido fácil enfrentar os momentos. Não é verdade que a humanidade como um todo está experienciando? Viver uma pandemia não é nada fácil. Mas dentro desse processo, dessa vivência, que precisamos saber e refletir a respeito de que nós encarnamos nessa época e estamos aqui neste momento encarnados no plano material, antes mesmo de nós reencarnarmos, nós já sabíamos que viveríamos esta situação. Nós aceitamos reencarnar num período em que a humanidade estaria vivendo esses grandes desafios. Nós aceitamos. Talvez nós tenhamos até insistido, pedido, implorado por essa oportunidade da vida que neste momento pulsa no nosso ser. Então, o que nós estamos tirando de toda essa situação?
O que nós estamos buscando explorar na nossa atual existência? Nós estamos vivendo a vida como se ela fosse automática, ou nós estamos buscando cada uma das oportunidades que surgem ao longo de cada dia, de cada mês, de cada ano, observando cada uma delas e tentando explorar cada uma delas de uma forma mais abrangente para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos? Ou nós preferimos nos mantermos no âmbito das queixas e das lamentações, achando que tudo o que nos rodeia, tudo o que nos acontece é injusto? O que nós estamos fazendo? De que forma nós estamos vivendo? O que nós temos para agradecer dos últimos tempos? Algumas pessoas diriam nada, não tenho nada a agradecer, minha vida tem sido um verdadeiro desastre, são só coisas ruins, são só situações difíceis, né? Diriam isso. Mas vamos pensar na prática, vamos pensar com um pensamento um pouco mais profundo, saindo do nosso exterior. Vamos procurar olhar mais atentamente lá no fundo de nós. Parar de olhar essas situações que nos rodeiam e que chegam à nossa vida nas redondezas, né? Por fora. Vamos olhar as coisas internas, vamos observar dentro de nós. E atentamente, quando nós houvermos já nos habituado a este sentido psíquico, ao silêncio íntimo, a essa busca realmente íntima, nós passaremos com certeza a vermos luzes inesperadas que irão iluminar a nossa visão, que irão nos fazer ter uma compreensão muito maior de tudo o que ocorre. Nós teremos a condição de ouvirmos vozes fortificantes que nos dirão: veja o que está acontecendo aqui, veja que oportunidade. E essas vozes consoladoras nos dirão: observe a oportunidade que te chega como lição de vida, como lição de aprimoramento. Essas vozes intimamente nos falarão, nos alertarão de todas as possibilidades que surgem no nosso dia a dia. E pouco a pouco saberemos ler em nós mesmos, pouco a pouco saberemos ouvir em nós mesmos, conseguiremos explorar essas jazidas que enriquecem o nosso ser, que é esse tesouro inestimável da oportunidade da reencarnação e das experiências que ela nos traz. Se nós buscarmos olhos de ver, ouvidos de ouvir, a sensibilidade diante de tudo que há de fato na nossa existência, nós vamos perceber quantas coisas existem para agradecermos, como o oxigênio que chega aos nossos pulmões de forma natural, através de uma respiração espontânea. E a gratidão chegará, obrigada, Deus, porque tenho neste momento a possibilidade de respirar. Nós sempre falamos de situações corriqueiras das quais a gente não dá o menor valor enquanto as tem, como a satisfação de poder saborear um alimento através da mastigação, da deglutição, coisa que muitas pessoas no dia de hoje não têm a possibilidade de fazê-lo, pois estão sendo alimentadas por sondas. Situações do dia a dia, cotidianas, a condição fisiológica do nosso corpo estão nos atendendo neste momento.
Então, por que não observarmos estas questões tão maravilhosas que fazem parte da nossa vida e que estão aqui agindo a nosso favor diuturnamente? Mas não, nós não temos o hábito de observar as coisas boas que nos envolvem. Nós temos o hábito de observarmos aquelas negativas, aquelas ruins, aquelas que deixaram de acontecer, aquelas que não aconteceram. Ó Deus, como somos frágeis no que diz respeito à possibilidade de aprendermos verdadeiramente a gratidão. E Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Leis Morais da Vida, ela nos diz que gratidão prescreve altruísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Como o egoísta prossegue triunfante em grande número de pessoas, essas, mesmo quando sentem as expressões do reconhecimento, repontarem no imo, se asfixiam, vencidas por controvertidos estados íntimos. Então, mesmo que as coisas boas estejam acontecendo, a pessoa não se dá conta, né? Ela não tem essa condição de ver. Por que ela não tem? Porque ela não deseja, porque ela prefere ficar na ignorância, na comodidade de queixas e lamentações, fazendo-se vítima da situação, da vez, vítima de Deus, vítima das outras pessoas, sem compreender que, na verdade, ela está sendo vítima dela mesma. Ela está se colocando nessa situação de vítima. Então, nós precisamos despertar para compreendermos o que realmente de bom há em nossa existência. Sê tu quem doa reconhecimento, quem resgata a dívida da gratidão pela fidelidade, afeição e respeito a quem te foi ou te é útil. Nunca te esqueças do bem que recebeste, embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou a quem te beneficiou. Então, Joana de Ângeles chama-nos a atenção de que não importa o que ocorra no sentimento alheio, não importa que as pessoas se façam ingratas para contigo, mas que jamais sejas tu aquele que é ingrato para com o outro, né? Se alguém te retribui com ingratidão o bem que doaste, exulta, diz ela. É sempre melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Então seja tu sempre o grato e não jamais o ingrato. Ela também nos diz: o bem que faças é bem em triunfo no teu coração. Receber o tributo seria diminuir a significação do que realizaste. Bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os. Mas pois a felicidade é sempre maior daquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. Então, sejamos nós aquelas pessoas que desejam cultivar dentro de si o sentimento nobre da gratidão, independente das situações adversas que nos rodeiam. E a partir do momento que nós aprendermos o desenvolvimento dessa virtude, dessa qualidade, que é ser grato diante da vida que pulsa dentro de nós, diante dos benefícios que a natureza nos traz, enfim, diante das relações, diante do Criador, quando nós conseguirmos cultivar essa gratidão em nós, aí brota a esperança. A esperança, bendita seja a esperança. Cânticos de luz ouviremos em nosso ser. Luzes benditas se acenderão dentro de nós.
porque a esperança nos traz certezas, confiança, fé. A esperança nos diz no livro Perfis da Vida, de Divaldo Franco, pelo Espírito Guaraci, Paraná Vieira, no perfil da esperança, ele nos diz que a esperança é suave, é calmante e poderosa sua presença. Quando se espraia, tudo impregna em derredor, alterando a paisagem que domina pouco e pouco. Ela acalma o desespero, recompõe a situação, contorna a dificuldade. Na invernia temerosa, inspira coragem e aponta a próxima quadra primaveril, durante a qual aquece e adorna a vida de cor, perfume e beleza. E aí brota a esperança dentro de nós. Olha que bendita seja a esperança. A sua voz nunca cessa de cantar, e a sua é a música abençoada que luariza a noite do sofrimento, acalmando o infortúnio do desamor. Então, não importa o que ocorra, não importa o que aconteça no nosso entorno, a esperança está instalada dentro do nosso ser e ela trará a cada um de nós toda a misericórdia, todo o benefício de Deus, desse Deus que também habita dentro de nós. Esse Criador sublime que está sempre atuando em nossa existência. Amorosa, nos diz o Espírito Guaraci, esteve no Calvário lenindo o crucificado com as felizes perspectivas do futuro dos homens, naquele momento ingratos. Jesus trouxe o exemplo maior no que diz respeito à esperança, mas acima de tudo à gratidão. Jesus ensinou que, independente dos ingratos que o cercavam, ele os perdoou e demonstrou, ele exemplificou, ele praticou. Ele mostrou para nós qual o caminho a seguir e qual o caminho que devemos evitar. Nós, enquanto seres humanos, enquanto aqui na Terra, enquanto imperfeitos, aprendizes que somos. Difícil sim, mas impossível jamais. Porque existe uma fonte inesgotável dentro de cada um de nós. Existe uma fonte muito poderosa, forças grandiosas, que podem fazer-nos superar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, essa falta de visão e de compreensão. Nós temos, felizmente, essa doutrina bendita que proporciona-nos este encontro de hoje à tarde e que pode nos proporcionar muitas novas oportunidades. As casas espíritas ofertam a oportunidade do estudo da doutrina, e a partir do momento que iniciamos o estudo da doutrina, passamos a ter um outro entendimento a respeito destas questões. Talvez não consigamos ainda praticarmos todos eles, mas vamos buscar esse entendimento, essa compreensão. No livro Fonte Viva, no capítulo 22, tem uma citação que está em Mateus, capítulo 19, versículo 27, em que Pedro diz: "E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?" Então, o próprio Pedro questionou: "O que vou receber para te seguir, mestre?" O que nós desejamos do mestre para segui-lo? Queremos retribuição? Exigiremos retribuição? Mas o Pedro, na medida que ele foi conhecendo a doutrina do Cristo, que foi realmente se enganjando na doutrina do Cristo, no momento que ele começou a trabalhar com o Cristo e que ele começou a ver a tarefa sendo cumprida
pelo magnânimo Mestre, ele próprio conseguiu compreender que o ganho maior para ele era justamente a alegria de servir, a alegria de fazer. Não deveria ele esperar receber nada em troca, porque amor, conforme Cristo exemplificou, é para ser doado. E o que se doa não se cobra. O que nós estamos doando, ofertando, não deve ser cobrado. Doar amor, praticar caridade, fazer ao nosso semelhante aquilo que desejáramos fosse feito a nós. Isso tudo é despreendimento, é o exercício da doutrina do Cristo em nós. Sejamos nós cristãos verdadeiros, sabendo apreciar as belas e maravilhosas coisas que a vida tem nos ofertado. Saibamos nós, meus queridos e amados irmãos, ter gratidão diante do Criador pela oportunidade da existência. Porque o fato de estarmos aqui é algo imensurável. É uma situação da qual nós não temos, talvez, a clareza de percebermos quão bendita é a oportunidade dessa existência. Vamos agradecer a vida, não vamos esperar perder a saúde para compreender quão importante é sermos saudáveis. Não vamos esperar afastarmos-nos de um ente amado, por seja qual for a razão, para compreendermos quão importante, quão bonito, quão bom é dizer eu te amo. E dizermos olho no olho, abraçarmos mais, estarmos mais presentes na vida daqueles a quem amamos, rompermos com as amarras do ressentimento e da mágoa, perdoarmos muito mais. Nossa, como precisamos perdoar, como devemos perdoar, porque se nós temos essa necessidade de perdoar, é porque somos muito falhos, é porque somos muito orgulhosos, é porque somos muito vaidosos. Não temos que perdoar ninguém. Se temos, é porque nos melindramos, porque nos sentimos humilhados, feridos, e só se sente assim aquele que é orgulhoso, vaidoso e egoísta. Vamos perdoar, vamos colocar a pedra em cima do que passou, vamos começar tudo de novo, vamos amar intensamente, pois só assim conseguiremos compreender o porquê viemos e para que viemos, desenvolver dentro de nós esse sentimento sublime da gratidão, alcançarmos a esperança bendita que é bálsamo divino para a nossa vida atual e para a nossa vida futura, porque no momento que tenho certeza da vida futura, nossa, sabemos o quanto precisamos cuidar desse plantio na vida atual. Façamos hoje, não vamos deixar para depois aquilo que podemos fazer agora. Meus amados e queridos irmãos, este era o nosso recado, nossa gratidão pela paciência de todos, muito obrigada pela oportunidade aqui recebida e rogamos ao Pai, ao Criador, a toda essa falange radiosa de bons espíritos que assiste, a corrente bendita do Instituto Espírita, possa estar acompanhando, auxiliando a todos os irmãos. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos ampare a todos. Muito obrigada e que assim seja.